crianças! Eu sou a professora Priscila. Estamos de volta para continuar falando sobre medidas de comprimento nessa aula de matemática. Vocês se lembram que na aula passada falamos sobre Ana, que encontrou um barbante em sua casa e começou a medir as paredes de sua casa com aquele barbante, com este barbante. Então, o seu pai curioso perguntou a Ana o que ela estava fazendo e ela explicou que estava brincando de medir. Então, ele disse: "Filha, você sabia que temos instrumentos de medida?" E ela disse que não sabia. Então ele continuou explicando a ela sobre a medida de comprimento. Que temos uma medida de comprimento chamada metro. Usamos essa medida, unidade de medida de comprimento, para medir a largura ou a altura de objetos, pessoas, lugares também. E quando essas coisas não chegam, esses objetos ou esses lugares não chegam a 1 metro, dizemos que ele tem alguns centímetros. Por exemplo, você se lembra que nós falamos sobre a fita métrica? Nos instrumentos de medida, temos os centímetros. 1 metro tem 100 centímetros, que é aproximadamente o tamanho do meu quadro. 1 metro tem 100 centímetros. E cada espaço entre um número e o outro, dizemos que é 1 centímetro. Então, a Ana ficou muito feliz por essa nova descoberta, saber que podemos medir com a régua, com a trena, que é um instrumento para medir coisas maiores, também com a fita métrica, que nós já vimos, entre outros instrumentos de medida de comprimento. Como eu estou mostrando para vocês aqui no meu quadro, temos a fita métrica, que são instrumentos de medida, a trena, temos também a régua e temos o metro articulado, entre muitos outros instrumentos, não é mesmo? O metro articulado já é um pouco mais duro, ele pode ser aberto e fechado. Isso mesmo. Então, a Ana ficou curiosa por pensar: mas papai, se um dia eu chegar em um lugar e eu não tiver nenhum desses instrumentos de medida e eu precisar muito medir uma parede ou o tamanho de um objeto ou a largura ou a altura de algo, ele então disse: "Ah, filha, não se preocupe. Nós temos diferentes formas de medir também sem precisar desses instrumentos de medida. Temos uma forma de medir utilizando as partes do nosso corpo. Você sabia?" Então ela disse: "Uau! Sério? Eu não sabia que podíamos medir usando as partes do nosso corpo." Então ele começou a dizer: "Vou mostrar a você. Podemos usar, por exemplo, a polegada, utilizando o dedo polegar para medir a tela de um celular, por exemplo, ou a tela de uma TV,
Geralmente, quando vamos em alguma loja de eletrodomésticos para comprar uma TV, elas são medidas por polegadas. Por exemplo, 42 polegadas é essa a medida. Podemos medir colocando um polegar após o outro. E assim, mediremos o tamanho de um objeto por polegadas. A próxima forma com que podemos utilizar as partes do nosso corpo para medir é o palmo. Utilizamos a palma da nossa mão para medir. Assim, observe. Colocamos uma mão após a outra, aberta após a outra. A largura desse quadro, como eu já medi, é de aproximadamente 3 palmos e alguns dedos. Então, dizemos que podemos medir coisas por palmos. Já vimos polegadas, agora palmos. Será que existem outras formas de medir com as partes do nosso corpo? Atente bem, observe. Temos também o pé. Colocamos um pé após o outro e assim poderemos medir o comprimento de uma sala, por exemplo, por pés. Você vai colocando um pé à frente do outro e assim contar quantos pés mede aquela sala, por exemplo. Temos outra forma de medida também, que é o passo. Você está vendo? O passo de quando caminhamos. Um passo após o outro, nós podemos também contar quantos passos podemos ter de um ponto ao outro. Ou podemos contar, por exemplo, quantos passos a Ana estava do seu pai. Assim ela vai dando os passos e assim contaremos quantos passos ela pode ter dado. Quantos passos de distância há entre Ana e o seu pai. É uma medida de comprimento. Temos também outra medida que é a jarda. Um braço aberto e assim podemos medir o comprimento da cabeça aqui em cima até a ponta dos dedos. Essa é a medida chamada jarda. E temos também a medida chamada braça, que é a medida quando ficamos com os 2 braços abertos. Dizemos que é a medida da braça. Vocês estão vendo? Muito bem. Então, a Ana ficou muito surpresa por essas novas descobertas. Perceber que podemos medir o comprimento de objetos, lugares, também de pessoas, tanto pela unidade de medida chamada metro, como também podemos medir por partes do nosso corpo. Pela medida chamada metro, temos os vários instrumentos, como a fita métrica, temos também a trena, como eu já mostrei a vocês. Esses 2 instrumentos aqui, e esse também que é o metro articulado, por eles serem um pouco maiores, eles são mais apropriados também para medir coisas maiores. Por exemplo, se eu for medir a parede de uma casa com uma régua, com certeza eu vou demorar muito mais tempo medindo, porque a régua é bem menor do que uma trena,
Existem trenas de 5 metros, de 8 metros, por exemplo, né, que são maiores que 1 metro. Também a fita métrica, aquela que eu mostrei a vocês, tinha 1,5 metro, era maior do que 1 metro. Temos também o metro articulado. Então, geralmente, usamos esses instrumentos menores, como a régua. As réguas podem ter vários tamanhos, né? Para medir coisas menores. E também aqui abaixo, relembrando que nós já vimos, existem alguns produtos que nós podemos comprar por metro. Por exemplo, os fios da fiação elétrica da nossa casa, não é mesmo? Quando você olha lá em cima nos postes de energia, vemos fios lá. Cordas, né? Tipos diferentes de cordas. A corda que você usa para pular corda ou para amarrar os punhos de uma rede. Essas cordas, nós compramos por metro. Temos também os tecidos das roupas que usamos. Quando vamos a uma loja que vende tecidos, eles são vendidos por metros. Se você observar uma pessoa que vende tecido, ela sempre vai ter uma unidade de medida de comprimento para poder cortar o tecido, por exemplo, no tamanho certo. 1 metro ou menos podemos comprar. Podemos comprar por centímetros o tecido ou por metro também. E fitas de tecido. Geralmente compramos por metro. Foi muito bom ter aprendido junto com vocês sobre medidas de comprimento. As que medimos pelo metro e também as que utilizamos as partes do nosso corpo. Você pode acessar mais atividades pela plataforma Eduque, pesquisando no Google. Lá vai aparecer Eduque, você pode entrar e encontrar mais atividades para aprender muitas coisas importantes sobre matemática, também língua portuguesa, entre as outras disciplinas que aprendemos na escola. Eu espero você para, junto comigo, aprender muito mais coisas importantes sobre matemática. Até a próxima aula. Tchau!